Fala galera, tranquilo? Professor Samuel Saviski na área. Vamos trabalhar hoje com diagrama de fases, tá certo? Vamos lá então para nossa aulinha. Seguinte, antes de entrarmos em diagrama de fases em si, a gente tem que trabalhar com alguns conceitos iniciais. Então vamos diferenciar aí substâncias cristalinas. Substância cristalina é aquela substância, moçada, que no estado sólido ela forma retículo cristalino. E substâncias amorfas são aquelas substâncias que no estado sólido não formam retículo cristalino. Como assim, professor? Por exemplo, aqui eu tenho um sal, NaCl, ele está formando um retículo cristalino. Então, quando ele está no estado sólido, ele tem essas posições muito bem definidas e um arranjo muito bem definido aqui, ó. Tá? Uma geometria bem estabelecida. Isso daqui é um sólido amorfo, por exemplo, uma substância amorfa porque ela não tem uma estrutura, um retículo cristalino, ou seja, posições bem definidas aqui, certo? Essa é a primeira definição que a gente tem. Então, substâncias que formam um retículo cristalino, normalmente a gente vai falar isso de substâncias puras, quando elas estão mudando de estado, nós temos esses patamares aqui. Já sólidos amorfos, quando eu tenho uma mudança de estado, eles não vão mudar de estado a temperatura constante igual a uma substância cristalina. Eles vão mudar de estado com a temperatura variando. Tranquilo, galera? Então, uma substância amorfa ela não tem ponto de fusão nem ponto de ebulição muito bem definido. Eu sei que é importante você saber esse termo aqui, ó, já apareceu em alguns vestibulares, essa fusão na qual nós temos uma temperatura de fusão bem definida, nós temos um patamar chamado de fusão franca. Essa fusão, onde você tem uma temperatura, não tem uma temperatura de fusão definida, ou seja, conforme a substância vai mudando de estado, ela vai aumentando a temperatura também, essa fusão é chamada de pastosa, ocorre em margarina, por exemplo, alguma coisa do tipo, tá? Vamos lá. Bom, a gente sabe que nós podemos ter ainda uma substância pura, certo? Formando retículo cristalino lá, a gente vai ter temperatura de fusão e ebulição constante, uma mistura comum, uma mistura agora. As temperaturas de fusão e de ebulição, elas vão estar variando quando eu penso em mistura, e aí a gente tem aquela mistura azeotrópica e eutética que vocês estudam bastante em química. Lembra que mistura azeotrópica é aquela que tem uma temperatura de ebulição bem definida. E mistura eutética é aquela mistura que tem uma temperatura de fusão bem definida. O que é mais importante para a gente é o seguinte, galera. Como nós vamos trabalhar com substâncias puras e que formam um retículo cristalino, vamos pensar aqui, ó. Lembra que vocês estudaram dois tipos de calor, para quem já estudou calor sensível e calor latente. Eu poderia trocar esse tempo por calor. Então, o que aconteceria aqui? Essa substância está recebendo calor, conforme ela está recebendo calor, nesse trecho em amarelo aqui, ó, que eu vou usar um marca-texto, aqui em amarelo aqui, ó, esse trecho aqui, ela está recebendo essa quantidade de calor aqui embaixo, que é o calor que nós chamamos de calor sensível, porque tem variação de temperatura. Aqui ela continua recebendo calor aqui embaixo, ó. Esse calor que ela está recebendo novamente é sensível, e aqui em cima também. Então, o que está em amarelo, ela está recebendo quantidade de calor sensível porque ela está tendo uma mudança de temperatura. Aqui, ela está mudando de estado, mas aqui embaixo ela está recebendo uma quantidade de calor. Lembra que eu estou trocando o tempo aqui embaixo por calor. Aqui ela continua recebendo calor e ela vai ter uma mudança de estado. Então, o que está acontecendo? Nessa parte que está em amarelo aqui embaixo, eu tenho calor sensível, se eu trocar esse tempo aqui por calor. E nessa parte verde, a substância está recebendo calor, absorvendo calor, aqui no caso absorvendo, na forma de calor latente, tá certo? Aqui calor latente de fusão e aqui calor latente de vaporização. Fechou? Vamos lá. Então é importante a gente lembrar, quando a gente trabalha com diagrama de fases, que o processo da qual uma substância vai do estado sólido para o líquido, nós chamamos esse processo de fusão. O processo na qual ela vai do estado líquido para o estado de vapor, nós chamamos de vaporização. E o contrário, quando o vapor vai para o estado líquido, liquefação ou condensação. E quando eu saio do estado líquido e vou para o estado sólido, solidificação. Só que algumas substâncias, elas podem ir direto
do estado sólido para o estado de vapor. A gente chama isso de sublimação e o contrário também. Tem gente que chama de ressublimação ou sublimação inversa, não tem problema, tá? Um detalhe muito importante, aqui em cima, esses dois processos são chamados de processos endotérmicos. O que acontece? A substância precisa receber calor, ganhar calor para sair do estado sólido e para o estado líquido. Do estado líquido para o estado de vapor. Já aqui embaixo, esses processos aqui, ó, liquefação e solidificação, são processos exotérmicos. Eu vou perdendo energia para sair do estado de vapor para o estado líquido, mas isso é óbvio, as moléculas estão bem agitadas no estado de vapor. Se eu for diminuindo a temperatura delas, eu vou perdendo calor, certo? Para o sistema. Essas moléculas vão ficar mais próximas e vão começar a interagir mais, então elas estão no estado líquido. Se eu reduzir ainda mais a temperatura, a gente vai para o estado sólido, beleza? Então aqui em azul processos exotérmicos e lá em cima processos endotérmicos. Fechou? Vamos lá. Até que enfim a gente vai falar do diagrama de fases em si. Pessoal, o que vai acontecer aqui? Ó? Existem dois diagramas de fases. Um diagrama de fase para substâncias que diminuem o volume na solidificação, ou seja, se eu for diminuindo a temperatura, eu tenho lá um vapor, ocupando um volume grande. Diminuir a temperatura, as moléculas vão ficando mais próximas. Se eu diminuir ainda mais a temperatura, as moléculas ficam mais próximas ainda. Quando elas estão no estado sólido, elas diminuíram o seu volume em comparação com o estado líquido, certo? Isso é o que acontece para a maioria das substâncias. E para a maioria das substâncias, nós vamos ter esse gráfico aqui, ó. Certo? Pode mudar um pouco o tipo de curva aqui ou o tipo de curva ali? Pode. O que eu quero que você entenda é que essa curva aqui, ó, daqui eu posso sair do sólido para o vapor ou do vapor para o sólido. Então eu tenho essa curva vermelha, é uma curva de sublimação. Essa curva amarela aqui, ó, vamos fazer uma amarela. Essa aqui, ó, quando eu olho para essa curva amarela, eu posso estar indo do líquido para o vapor ou do vapor para o líquido. Então essa curva ela pode ser chamada de curva de vaporização ou condensação. E essa curvinha verde aqui, ó, vamos pegar um marca-texto, aqui, ó, verdinho, clarinho. Essa aqui, ó. Perceba, nessa curva verde aqui, eu posso sair do sólido para o líquido e do líquido para o sólido. Então essa curva se chama curva de solidificação ou fusão. Beleza? Vamos entender um pouquinho. O que acontece com a maioria das substâncias aqui, ó? Eu queria que você pensasse na pressão e na temperatura. Existem alguns fatores que podem influenciar na mudança de estado, que é a concentração, a pressão e a temperatura. A concentração vocês vão estudar mais em química, mas pressão e temperatura física entra um pouquinho aqui também para discutir. Vamos pensar aqui, ó. Eu vou apagar e vou mexer de novo aqui no verde, ó. Quer ver? Se você... Então vamos supor que aqui nesse pontinho aqui azul que eu vou fazer aqui, ó, eu tenho uma temperatura, eu tenho uma pressão. Para essa temperatura aqui embaixo e para essa pressão, então eu vou ter uma solidificação. Se eu aumentar a pressão, e vier para cima, se eu aumento a pressão aqui, ó, eu também vou ter que aumentar a temperatura de fusão. É óbvio, gente. Vamos pensar, se essas misturas, essas substâncias, elas diminuem o volume quando elas estão solidificadas, se eu aumentar a pressão, eu vou favorecer elas ficarem mais próximas ali. Então, quando eu aumentei a pressão, ficou mais difícil de eu fazer ela mudar de estado. É por isso que se eu aumento a pressão, eu vou aumentar a temperatura de fusão, vai ficar mais difícil para eu fundir isso. Tá certo? E o contrário é válido. Se você diminuir a pressão, então eu estou aqui, ó, vou diminuir a pressão. A temperatura de fusão diminui, certo? Então guarda isso daqui. Vamos passar uma borrachinha ali para depois a gente voltar. Ó, borracha, 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 borracha. Onde está pegando, está indo borracha. Ops, ops. Vou deixar só o verde, que era a nossa curva ali, ó, que nós chamamos de curva de solidificação ou fusão. Eu vou apagar aqui, ó. Vamos pensar aqui agora. Só que eu vou pegar um azulzinho aqui para ficar bonitinho. Então, imagine que aqui, ó, eu tenho uma temperatura e uma pressão bem definida. Então, eu estou exatamente sobre a curva de
vaporização. Vamos supor que eu aumente a pressão, aumentei a pressão. Se eu aumentar a pressão, eu vou ter que aumentar a temperatura. Então, na vaporização, quando você aumenta a pressão, você aumenta a temperatura de vaporização. Vamos pensar, gente, se eu tenho um frasco com um líquido que está a uma temperatura, eu venci a pressão de vapor. Então, essas moléculas estão se desprendendo do líquido e está sendo vaporizada. Se eu aumentar a pressão, vou dificultar para essas moléculas saírem dali. Eu vou causar uma dificuldade. Então é óbvio que eu vou ter que dar mais energia para aquele frasco aqui, para aquelas moléculas, para elas conseguirem vencer essa pressão. Por isso que se eu aumentar a pressão em um líquido, ou em um líquido aqui, em uma substância dessa, o que vai acontecer? Vai ficar mais difícil para ela vaporizar. Então eu tenho que aumentar a temperatura de vaporização. E o contrário também é válido. Beleza? Eu vou pegar uma borrachinha aqui, ó, para apagar algumas coisas. Certo, galera? Até aqui. Então, tanto na fusão quanto na vaporização, para a maioria das substâncias, aumentou a pressão, fica mais difícil de fundir. Aumentou a pressão, fica mais difícil de vaporizar. Beleza? Tem uma coisa muito importante que eu quero discutir com vocês. Esse ponto no gráfico aqui, ó, que eu fiz uma anotação, esse ponto aqui a gente chama de ponto triplo. O que significa isso? Significa que a substância está coexistindo nos 3 estados. Ou seja, para essa temperatura e para essa pressão, eu posso ter essa substância tanto no sólido, quanto no líquido, quanto no gasoso, certo? Você lembra que aqui, ó, por exemplo, em cima dessa curva, quando a substância estava mudando de estado, a gente estava lá naqueles patamares, eu tenho líquido mais vapor. O professor desenhava assim naquela curva. Então aqui eu tenho líquido mais vapor, aqui eu tenho sólido mais líquido e aqui eu tenho quem? Sólido e vapor. Mas se eu juntar os 3 pontos, eu chego aqui no ponto triplo. Então, ponto triplo é aquele ponto onde a substância pode coexistir nesses 3 estados. Só que existe uma coisa aqui, onde essa curva acaba aqui, ó. Vamos lá. Esse ponto aqui, ele é chamado de temperatura crítica. O que significa isso? O que é essa temperatura crítica? Vamos lá. Vamos pensar aqui um pouquinho. Você concorda aqui comigo que se eu tiver um vapor, esse vapor aqui, se eu aumentar a pressão nesse vapor, estou aumentando a pressão, a temperatura constante. Então esse vapor ele pode ir para o estado líquido a uma temperatura constante. Nós podemos falar que um vapor ele está sendo liquefeito isotermicamente, ou seja, ele está passando do estado de vapor para o estado líquido sem variar a temperatura. Agora se eu pegar aqui, ó, um vapor aqui, ó, se eu aumentar a pressão, ele vai continuar com características de vapor, mas não é vapor. Aqui a gente já está chamando de gás. Então o que está acima da temperatura crítica, nós chamamos de gás. Essa é uma diferença entre vapor e gás. Um gás ele não pode ser liquefeito isotermicamente, ou seja, um gás é uma substância que se comporta idêntica ao vapor, não tem volume e forma definido, vai ocupar o volume do recipiente, forma do recipiente, certo? Vão ocupar todo esse volume, toda essa forma, mas a diferença entre um e outro é que vapor pode ser liquefeito isotermicamente, um gás não. É por isso que na física nós trabalhamos com gases ideais. Então, por mais que eu aumente a pressão, se eu estiver trabalhando com gás, eu estou subentendendo que ele está acima da temperatura crítica. Então, eu não vou voltar para o estado líquido. Fechou? Então, cuidado com esses 2 pontos. Temperatura crítica, acima dela eu tenho gás, abaixo dela eu posso ter vapor. Certo? Vamos lá. E agora um gráfico muito importante. Opa, repetiu aqui, não tem problema. Um gráfico muito importante aqui é o gráfico da água, moçada. Eu sei que a água é uma minoria, então eu vou fazer um diagrama para substâncias que aumentam o volume na solidificação. Lembra que a água ela tem uma anomalia de 4 até 0 graus Celsius. Se eu for diminuindo a temperatura, ela vai diminuindo o volume. Só que chegou em 4 graus Celsius, se eu diminuir mais a temperatura, ela começa a aumentar de volume e formar as pontes de hidrogênio. Então a água, assim como o bismuto, o antimônio, a minoria, tá, das substâncias, quando elas passam do estado líquido para o estado sólido, elas têm um aumento de volume. E o que vai acontecer? Então o diagrama de fases da água vai ser muito parecido com os outros. O problema vai ser isso aqui, ó. O problema da água e dessas substâncias que eu estou falando aqui, a anomalia delas é nessa região. O que vai acontecer aqui, ó? Se você pegar aqui, ó, se você aumentar a pressão, a temperatura
de fusão diminui. E se eu diminuir a pressão, a temperatura de fusão aumenta. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Aumentou a pressão, diminuiu a temperatura de fusão. Diminuiu a pressão, aumentou a temperatura de fusão. Vamos pensar? Eu aprendi assim, pô, como essas substâncias vão aumentar o volume, transformaram as pontes de hidrogênio que aumentou o volume na solidificação, se eu aumentar a pressão, eu vou tentar acabar com esse retículo cristalino, eu vou tentar acabar com isso daqui. Então, aumentar a pressão aqui é favorecer a quebra dessas ligações. Por isso que se eu aumento a pressão, fica mais fácil de ser fundido, eu diminuo a temperatura de fusão. Beleza? Então o grande problema é aqui, tá? E na outra parte, na fusão, na vaporização, perdão, o comportamento é análogo. Então olha só, das outras substâncias. Tenho aqui, estava aqui com uma temperatura, certo? Vamos pegar a água aqui. Vamos supor que eu tenha água aqui. Sei lá, 100 graus Celsius, 1 atm, 100 graus Celsius. Aí, o que eu fiz? Eu aumentei a pressão. Se eu aumentar a pressão, eu aumento a temperatura de vaporização ou de ebulição. E se eu diminuir a temperatura, eu diminuo também. Tá? É lógico, né? Quando eu passo do líquido para o vapor, aumentou a pressão, vai ficar mais difícil das moléculas sair. É a mesma análise ali que a gente tem. Tá? Aqui eu tenho a pressão e a temperatura para o ponto triplo da água, daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês em um arquivinho aqui, tá certo? Então para a água, cuidado, para a água e para a maioria das substâncias o que vai acontecer é aqui, ó, aqui que muda. Beleza? Eu vou falar de alguns fenômenos para a água usando esse diagrama aqui, ó. O primeiro deles é, a gente sabe que se aumentar a pressão diminui a temperatura de fusão, e se diminuir a pressão, aumenta a temperatura de fusão. É um experimento que nós chamamos de degelo. O que vem a ser o degelo? Você já viu que quando você patina, você deixa riscos ali. Por que você deixa riscos? Então, isso daqui acontece, moçada, se a gente voltar naquele gráfico lá, ó, vamos dar uma olhada lá, ó, quer ver? O que está acontecendo aqui? Se você, então, estava no estado sólido, certo? Eu aumentei a pressão na hora que esse patins passou. Eu fundi o gelo, eu passei para o estado líquido. A hora que essa lâmina acaba de passar, ela diminui a pressão. Então eu volto para o estado sólido. Então isso é o que a gente chama de degelo. Aumentou a pressão, então a hora que essa lâmina está passando, ela está fundindo o gelo porque eu tenho um aumento de pressão. E aumentar a pressão nessas substâncias pode fazer com que ela saia do estado sólido e vá para o estado líquido, pode sofrer uma fusão. E diminuir a pressão, voltou. Então não é que o patins está cortando o gelo, ele vai fundindo o gelo. A hora que ele acabou de passar, a pressão diminui e volta para o estado sólido. A mesma coisa aqui, ó, esse fio, eu vou cortar esse bloco de gelo aqui, ó, sem necessariamente quebrar essa barra de gelo. O que está acontecendo? Quando esse fiozinho está passando aqui, ó, o que está acontecendo é que ele vai aumentando a pressão, então eu vou fundindo o gelo. Só que a hora que ele acabou de passar naquela camada, o que vai acontecer? Eu vou diminuir a pressão de novo, então eu volto, ó. Acabou de passar o fio, diminui a pressão, então ele volta. Isso é o que a gente chama de degelo. Isso só ocorre aqui nessa região em substâncias que aumentam o volume, que aumentam o volume na solidificação. Isso acontece para a água, beleza? Vamos ver um outro fenômeno interessante. Quando a gente pensa para essas substâncias, na verdade o que eu vou falar aqui vale para todos, nós vimos que tanto faz substâncias que diminuem o volume ou aumentam o volume na solidificação, a parte da vaporização é a mesma, tá? Então, a gente viu que se aumentar a pressão, aumenta a temperatura de vaporização. Se diminuir a pressão, diminui a temperatura de vaporização. Professor, para que serve por exemplo, uma panela de pressão? Se você pegar uma panela de pressão aqui, ó, vamos lá. Vamos supor que essa panela esteja aberta, esqueça isso daqui agora. Essa panela está aberta, certo? Então, para 1 atm eu teria 100 graus Celsius aqui, ó. Se eu aumentar a pressão, e é isso que a panela de pressão faz, se eu aumentar a pressão, a temperatura de vaporização vai aumentar. Nossa, professor, então o que significa isso? Uma panela de pressão, ela pode ter, tem umas que até um pouco mais, ela pode chegar a 2 atm de pressão ali, porque essas moléculas vão saindo, eu não deixo elas saírem, elas voltam, colidem lá com a superfície de cima, volta, colide com a água, aumentou a pressão. Então eu consigo ter água no estado líquido até 120 graus Celsius. E se esse sistema estivesse aberto? Por mais que você aumente o fogo,
a temperatura de ebulição da água seria 100 graus Celsius, um atm. Então, para que serve a panela de pressão? Para aumentar a pressão, porque se eu aumento a pressão, aumentou a pressão, aumenta a temperatura de vaporização. Existe um experimento também que se você diminuir a pressão, então eu posso pegar aqui, por exemplo, água a 60 graus Celsius. Vamos apagar o que eu fiz aqui para a gente entender o que eu estou falando. Ó, agora eu vou pegar aqui, ó. Apaguei, passei a borrachinha. Estou pegando aqui, ó, água. Como que eu sei que é água? Porque eu estou aqui, ó, a 60 graus Celsius. Pô, ela está no estado líquido. Se eu diminuir a pressão, eu posso passar essa água para o estado de vapor. Caiu uma questão no vestibular uma vez que ele falou isso. Ele deu uma foto de um menino segurando uma seringa e puxando o êmbolo. E aquela água estava 80 graus Celsius. Se ele puxar o êmbolo, ele diminuiu a pressão lá. Eu não estou empurrando, eu estou puxando, abrindo esse êmbolo. E a água entrou em vaporização. É por isso também que lá no pico do Everest, todo mundo fala isso, esse é um exemplo clássico, faz tempo que não cai, mas normalmente caía. O que vai acontecer? Se você vai subindo, aumentando a altitude, a pressão vai diminuindo. Então, por exemplo, diminuir a pressão. O que vai acontecer com a temperatura de vaporização ou de ebulição? Vai diminuir também. É por isso que a água vai ferver a uma temperatura menor do que 100 graus Celsius acima do nível do mar e maior do que 100 graus Celsius abaixo do nível do mar. Pessoal, eu peguei um vídeo aqui muito legal, queria que você prestasse bem atenção nesse vídeo aqui, porque ele vai trabalhar aqui com ponto triplo da água. Ele está mexendo, trabalhando com as condições aqui de pressão e temperatura, certo? E aí a gente vai ver o que vai acontecer aqui, quer ver? Ó? Então eu vou dar um play aqui, ó. Ah, é que tá demora mesmo, achei que eu não tinha dado play, ó. Então o que está acontecendo, galera? A água aqui, ó, está no estado de vapor, ela está no estado sólido e ela está no estado líquido. Esse aqui é o ponto triplo da água. Olha que vídeo bonito. Desculpa a demora, moçada. É porque eu achei que não estava dado play, mas ele estava, é que estava chegando nesse ponto. Vai acabar o vídeo agora, mas olha só, eu tenho água no estado sólido, no estado líquido e no estado de vapor. Olha essas bolhas aqui. Isso aqui é um videozinho do ponto triplo da água. Beleza, galera? Bom, essa foi a nossa aula de diagrama de fases, uma aula muito importante que cai bastante tanto em física quanto em química. Outra coisa que apareceu já é um pouquinho de estado de sobrefusão. Vamos aprofundar um pouquinho, isso aqui é um bônus para vocês. O que é um estado de sobrefusão? Vamos supor, esse aqui é lógico que o calor aqui está em módulo, mas eu estou tendo uma substância que está perdendo calor. Vamos supor que eu tenha água aqui. A água chegou aqui a 0 graus Celsius, vamos supor que isso seja 0, eu teria que ter esse patamar. Mas algumas substâncias em condições bem específicas de repouso, isso é um processo muito bem controlado, elas podem existir no estado líquido em uma temperatura menor que a temperatura de fusão. Esse estado é chamado de sobrefusão. Aí qualquer mexidinha que você dá nessa substância, ela vai ganhar um pouco de energia e vai acabar voltando e vai entrar em fusão. O que é um estado de sobrefusão? É um estado onde uma substância que estava em um completo repouso, em condições bem determinadas, certo? Ela pôde, então, estar a uma temperatura menor do que a temperatura de fusão no estado líquido. Beleza? Bom, galera, essa foi a nossa aulinha. Agradeço muito vocês. Vou colocar uma lista de exercícios sobre diagrama de fases aqui no link da descrição. Beijo no coração e até mais!